Olá, boa tarde. Obrigado por estarem aqui primeiro, que eu sei que vocês devem estar com fome, mesmo assim vieram aqui, isso é muito bom. Vou tentar passar de uma forma rápida, não rápida, mas abstrata, mas que tenha conteúdo para que vocês aprendam sobre como funciona a plataforma de vídeo da Globo.com. Quando eu falo plataforma de vídeo, eu estou falando especificamente do vídeo em si, não do, por exemplo, existe o site Globoplay, existe o aplicativo Globoplay, existe um player que toca esse conteúdo, mas estou falando da infraestrutura que serve aquele vídeo para ser tocado. Antes de começar a falar da plataforma em si, eu pensei em trazer alguns números para ficar mais claro do tamanho da plataforma que a gente está falando. Esse ano aconteceu um evento, um jogo de futebol, na verdade, que a gente teve mais de 500 mil de usuários simultâneos. Bem mais de 500 mil. Só não posso falar o número, mas é bem mais. Mas enfim. Nesse jogo, quer dizer, esse gráfico aí é um gráfico de banda, mas ele segue o mesmo crescimento para se fosse um crescimento de usuários também. Esse foi um jogo, se você notar ali no meio, tem uma queda, e essa queda é justamente o intervalo entre o jogo. Os usuários entram, assistem um jogo, e no intervalo algumas pessoas saem, e nesse jogo, por um acaso, teve um segundo tempo mais interessante e voltou muito mais pessoas. Esse é o evento que a gente está analisando para mostrar os números da plataforma em si. Alguns dos números, né? Nesse mesmo dia, a gente teve um pico de 422 mil requests por segundo na CDN de vídeos. Isso só CDN de vídeos, tirando o site e outras coisas da Globo.com. E aí, pensando um pouco no passado, a gente sempre tem alguns marcos, né? Na Copa de 2010, a gente tinha 42 mil requests por segundo. Em 2014, que foi do Brasil agora, a gente foi para 125 mil. E eu não sei essa Copa, mas antes da Copa a gente já teve 422. Se você vê um crescimento bem substancial. Uma outra coisa também interessante dessa plataforma é que um dos gargalos ou desafios principais da plataforma de vídeo, de qualquer uma plataforma, é conseguir entregar mais banda do que possível que uma máquina pode ter. Então, a gente conseguiu esse ano, com uma máquina com duas interfaces de 50 GB, entregar 84 GB, o que para a gente foi bem substancial e bem bom também. E, de novo, comparando com a evolução no passado, no passado, 2010 a gente entregava aproximadamente 4 GB, 2014, 19 GB, isso o pico, sempre o pico, estou falando do pico, e 19 porque eram duas interfaces de 10. E agora a gente conseguiu entregar 84 por máquina. Só para deixar claro, a gente tem uma farm de máquinas heterogêneas, então a gente tem máquinas com interface duas interfaces de 50, algumas interfaces de 20, então, enfim. E esse número aqui eu nem sei para que eu pus, mas é um cache hit 99.3 quando está muito cheio, não significa muita coisa também. Mas enfim, algo que chama muita atenção na minha opinião, é a evolução de público. Em 2010, quando a gente conseguiu medir, a gente teve 240 mil usuários, pessoas assistindo simultaneamente. No Jogo do Brasil, tivemos um pico de 550 mil, e não foi no Jogo do Brasil, óbvio, né? A gente estava em casa assistindo. E em 2000, agora na Copa da Rússia, eu não faço ideia de qual vai ser esse pico, mas eu sei que vai ser maior do que foi o passado. E mais um pouco de números ainda, a Globo.com, ou não a Globo.com, uma plataforma de vídeo, ela tem basicamente duas entradas. Entra vídeo e sai vídeo. É meio óbvio isso, mas só para ficar... Cortou, voltou. Por dia entra 1 terabyte de vídeo na Globo.com. E por dia sai 1 petabyte de vídeos da Globo.com. Outro número também que me passaram eu achei interessante, que tem 1 bilhão de minutos assistidos por mês. Enfim, eu não sei o que eles vão fazer com esses números todos, mas também são números que é só para demonstrar o tamanho da plataforma em si. Pois bem, isso que parece um Pong aí, na verdade é a forma com que eu achei de representar genericamente uma plataforma de vídeos. De um lado você tem o usuário que consome o vídeo, do outro lado você tem quem produz o vídeo. No caso da Globo, o Grupo Globo é um pouco diferente, porque quase que 100% do conteúdo é gerado, vamos dizer, não é gerado por usuário final, como é o caso do YouTube ou de outras plataformas, é gerado pela TV
ou por TV a cabo, enfim. Então, o usuário produtor é um pouco diferente do que a gente costuma ver no YouTube. E o consumidor somos nós, ou quem assiste vídeo na Globo.com. De um lado, você tem esse usuário que coloca o seu vídeo, o usuário do Grupo Globo, que coloca o vídeo na nossa plataforma. Esse vídeo vai para um data store. Tudo bem. Do outro lado, você tem um usuário que está querendo assistir o vídeo, vai pelo browser, pela televisão, pelo mobile, usando um player que vai na CDN, que acaba indo no data store. Essa representação é só uma representação onde eu agrupei as principais responsabilidades da plataforma em si, para ficar mais fácil de explicar. E o que eu achei mais interessante foi começar com a parte de CDN, que é uma parte onde eu acho que a maioria de vocês podem ter aprendizados ou lições, possíveis lições do que a gente faz na Globo.com. Começando, quase 100% do que a gente tem na nossa CDN é aberto. Esses são só os principais componentes. A gente tem Nginx, a gente usa bastante Lua, um pouco de C, Redis, e tudo isso roda no Linux. Então, só para ficar claro o que a gente está usando, agora eu vou falar um pouco mais sobre a CDN em si. Eu imagino que a maioria de vocês sabem o que é CDN, mas eu vou passar de qualquer forma um rapidão. A CDN é basicamente é a abstração onde eu guardo o meu vídeo para ser assistido por um player qualquer. Ele é uma abstração que tem que ser escalável e, ao mesmo tempo, confiável. Então, por exemplo, o player pede um vídeo, e quando eu falo vídeo aqui, eu estou falando, pensa em vídeo como uma sequência de requests HTTP. Não é um vídeo state. Não sei se vocês têm conhecimento sobre vídeo, mas 100% do que é pedido hoje é via HTTP. Então, no final, fica bem similar a uma CDN de arquivo estático. Similar, mas com as particularidades que eu vou dizer mais. Mas, enfim, pede o vídeo, devolve o vídeo, toca o vídeo, e é isso. Basicamente o que é uma CDN. E um dos desafios importantes de uma CDN é o load balancing, que é como eu tenho uma farm de 80 servidores, como eu faço a distribuição desses servidores? A gente conhece os métodos, suponhamos, tem os métodos já bem conhecidos como listcon, que é basicamente eu vou colocar o usuário onde tem menos conexão, onde tem menos peso. Round robin, que seria um sorteio, eu vou seguir um atrás do outro. E hash IP, que seria, você vem com IP, eu vou te colocar no mesmo IP. Só que esse nível de balanceamento ele não é o suficiente para a gente, para Globo.com ou para entregar vídeos em si. Eu explico por quê. A gente tem primeiro uma distribuição que é por região, então a gente tem dois POPs, um POP em São Paulo e um POP em Rio, onde faz sentido que o usuário que esteja no Rio assista o conteúdo do vídeo, ou assista o conteúdo do Rio, ou próximo do Rio, e quem esteja próximo a São Paulo assista em São Paulo. Isso tudo é feito por Ncache. Basicamente, o funcionamento é bem simples, apesar do nome e da complexidade por trás. Você tem um IP só, você tem, por exemplo, dois POPs. Eu anuncio esse IP usando o protocolo de BGP, eu falo, todo mundo que estiver conectado comigo, eu atendo a rede ao IP 186, esse IP que está aí. Todos os ISPs ou participantes da internet dão conhecimento daquela rota, e aí, quando vem uma pessoa ali do Mato Grosso para pedir, vai tentar conectar na Globo.com, ele vai achar o caminho mais curto ao POP que ele conhece. Então, isso é meio que já transparente. O Ncache com o BGP já nos proporciona isso transparentemente. Uma outra coisa que a gente tem que fazer a gente acaba tendo que transbordar conteúdos para CDN externas. Porque o que acontece? Por exemplo, a Copa do Mundo é um evento atípico que acontece de 4 em 4 anos. E também há eventos atípicos, coisas horríveis, mas um avião cair, por exemplo, é um evento que acaba gerando muita carga para pessoas querendo ver um vídeo. E nem sempre a gente tem um número de servidores práticos para atender aquela quantidade de pessoas que querem assistir o vídeo. O que faz muito sentido, não dá para comprar, sei lá, não dá e nem faz sentido para uma plataforma de vídeo que, na maioria do tempo, está com X, comprar 5x daquela capacidade. Então, a gente ainda tem uma outra história do nosso balanceador, que
o transbordo para CDNs. Eu acho que o nome balanceador não é um nome muito bom, não. Seria mais eles chamam, muito, fora do Brasil, eles chamam muito de Smart Router, que seria roteador esperto. Porque antes do usuário atingir o vídeo, eu tomo um monte de decisões para ele. E uma dessas decisões é essa. Eu estou com meus servidores carregados, então eu vou levá-los para uma CDN terceira. Tem que tomar essa decisão pensando, porque custo-benefício. Custa bem caro ter conteúdo servido por uma CDN externa, mas é necessário. Tá, isso é só para elucidar aqui. Eu consigo mandar o usuário para a CDN externa. E um outro fato também que nos ajuda, que a gente viu relevância, é pegar esse cluster todo que a gente tem de máquinas e não só dividir eles, entregar, sei lá, se a gente tiver 80 máquinas no Rio, 80 em São Paulo, não deixar os 80 para todo mundo, mas classificar ou agrupar por audiência. O que é isso? Imagina que eu tenho um vídeo, alguém gravou um vídeo do Neymar fazendo um gol lá e deu 1000 visualizações. Eu não coloco essas 1000 visualizações na minha farm toda primeiro. Eu faço uma escalada no que a gente chama de uma distribuição por audiência. Esse vídeo com 1000K, com 1000 visualizações, vai para um cluster menor. Quando esse vídeo tem mais visualizações, ele vai para um cluster maior ainda. Como funciona isso? Isso é antes do usuário pedir o vídeo. Aqueles usuários que começaram a assistir aqueles primeiros 1000 usuários vão continuar naquela farm anterior. Eles não são migrados hoje. Não é o que a gente tem, talvez, na ideia para o futuro, mas chegado um threshold de usuários, eu vou elevar a categoria daquele vídeo para poder distribuir com mais servidores. E assim eu elevo para vários clusters, chegando a 1 milhão, enfim. Tem uma palestra muito boa do Netflix, que foi feita há pouco tempo atrás, que é num evento chamado T-Rose, que para quem tem interesse, eu diria que é o melhor lugar para ver um pouco sobre esse assunto mais específico. Eles têm esse router smart do Netflix, chama Zoom, que é o que toma decisão geolocalizada, o usuário meu está mais próximo, o que eu tenho que fazer, enfim, eu recomendo muito assisti-las. E agora pensando um pouco em cache. Imagino de novo que vocês todos saibam, mas eu vou repassar rapidinho aqui. É basicamente a capacidade que eu tenho de... Uma vez que eu peço um asset ou um vídeo para a minha plataforma, a plataforma vai no back-end pedir esse vídeo e eu cacheio esse vídeo e ao mesmo tempo eu devolvo para o usuário. É a capacidade que eu tenho de responder mais rápido para o usuário, algo que eu já tenho em memória ou até mesmo ali nos servidores, sem ter a necessidade no back-end consultar ele de novo. Aquela estratégia que eu mostrei para vocês de segmentar o cluster, o cluster da Globo.com em vários subclusters, ela também é bem útil para o fato de aumentar o cache hit. Cache hit é basicamente a quantidade de... Quantas vezes eu fui no meu servidor que estava servindo cache, que eu retornei o valor, versus as vezes que eu tive que passar direto para um servidor que não existia. Pense o seguinte, se eu tiver 80 servidores de novo, no Rio e em São Paulo, se eu tenho um conteúdo que tem pouca relevância, tem 1000 pessoas assistindo, é muito provável que um algoritmo de balanceamento que vai te jogar em vários servidores vai te fazer ter um tempo de resposta maior desnecessário, porque aquele vídeo não é popular. Então isso é uma coisa também que já aumenta bastante a eficiência da plataforma em si. Uma outra coisa que nós fazemos fazemos um cache multilayer, que é... a gente tem um cache do lado do browser, né? Todo mundo tem isso. E com HTTPS a gente acabou perdendo o cache nos proxies. Mas acaba que a gente tem alguns níveis de cache que é assim. Um conteúdo que está sendo muito assistido, é muito popular, eu deixo ele na memória RAM. Um conteúdo que é muito popular, quer dizer, muito assistido, não tanto popular, eu posso adequar ele a um SSD. E um que não é tanto, e que já foi visto, eu posso colocar num HD. Isso por ordem de custo também, faz sentido, porque vou gastar mais dinheiro com um conteúdo que é pouco visto, ou não. E também esse mesmo paradigma, ele pode ser usado para classificar. Eu tenho um conteúdo que é premium, por exemplo, você paga para assistir aquilo, e você, por definição, tem que ter direito a um melhor resultado de vídeo. Então, também você pode fazer esse tipo de organização. E é o que eu chamo de caching priorizado, que a gente conhece. Imagina que, na realidade, o que você tem esse eixo na vertical seria vídeos quaisquer. Então, do vídeo 1 até o vídeo 11, a gente tem vídeos menos vistos.
O que é o normal, você tem 100 mil vídeos, daqueles 100 mil vídeos, se salvar 200 muito vistos é muito. Então é bem que normal você tem esse padrão, onde você tem poucos vídeos muito vistos e alguns menos vistos, a maioria menos vistos. Então é aqui que você usa essa priorização. Esse menos visto eu vou acabar colocando ele no disco, vai ficar mais lento, mas é uma questão de escolha mesmo, de trade-off de plataforma e de custo. E os que são mais vistos eu coloco na memória. Uma plataforma de vídeo, ou quase que toda CDN, ela quase sempre é I/O bounded. O que significa isso? Quase nunca a máquina do front-end está gastando tempo com processamento de CPU. Ela quase gasta mais tempo só com SSL e outras coisas, mas quando ela não está gastando, ela está escrevendo no disco. Então ela é uma máquina que, a característica dela é que é uma escrita muito grande em disco. O que acontece normalmente é, se você só tem um disco para uma aplicação dessa, é que você atinge o limite dela muito rápido com um só disco, sendo que você não realmente utilizou nem CPU e nem memória RAM. E a gente consegue fazer nisso colocando múltiplos discos. E como eu falei para vocês, o Nginx ele é a plataforma que a gente usa para servir o vídeo em si, e ele tem todas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas extremamente simples de fazer. Algumas um pouco mais complexas, mas por exemplo, essa que eu falei de colocar múltiplos discos. Você pode ter 3 caches. Se vocês não conhecem Nginx, ignora, que eles são diretivas declarando caches. Então tem 3 discos ali, onde eu uso um split clients que vai dividir os clientes baseado na URI dele, e eu falo 33% desses usuários vão para o disco 1, 33% para o disco 2 e o resto para o disco 3. Isso é uma forma de escalar o I/O no Nginx. Como esse assunto é um assunto muito explorado, eu também, caso alguém esteja interessado em saber mais sobre o assunto, eu indico fortemente esse artigo. Ele, apesar de ser introdutório, ele tem boas ideias. E inclusive essa do Split Clients também está lá. E melhor explicado com mais tempo. Algo que a gente aprendeu com o tempo também foi que a parte da CDN, ela tem que ser quase que 100% stateless. O que significa isso? Onde eu estou servindo o vídeo para o usuário final, ele não tem que ter ou minimamente ou nenhuma conexão com o mundo externo, ou com um servidor, ou com um banco. Tem que ser eliminado ao máximo. Por que isso? Porque quando eu tenho 500 mil de pessoas chegando ao mesmo tempo, fica muito caro eu escalar todos os meus subserviços que eu tenho. Então, por isso faz sentido essa plataforma ser mais stateless. E como a gente resolve isso? A gente tenta resolver isso tudo com aquele Smart Router, ou digamos, você tem um acesso inicial a uma API que resolve parte de autenticação, autorização, geográfico, vários desses problemas que existem. E aí você tem chamadas, depois disso resolvido, seja persistido no CUP ou persistido no PF de alguma forma, você tem chamadas a CDN. Então, uma coisa que a gente aprendeu com o tempo é que o quanto mínimo de interação fora daquelas máquinas da CDN, melhor é. Porque esse é, de fato, o caminho crítico da plataforma de vídeos. E aí, só para elucidar, só para elucidar que nesse momento do pico ali, não interessa muito, não é muito interessante ter um sistema externo sendo explorado. Algo que nós aplicamos também, eu acho que serve para vários de vocês, é identificar o caminho crítico e os requisitos mínimos. Como uma plataforma de vídeo, ou a CDN, eu imagino que a principal responsabilidade da gente é entregar o vídeo. Entregar o vídeo significa só isso, entregar o vídeo. Então, mas para entregar o vídeo eu tenho alguns serviços auxiliares. Eu tenho lock simultâneo, outros serviços. O que eu faço é eu mapeio os serviços que são importantes, mas não essenciais para o funcionamento, e deixo eles com a conexão fraca, que é, caso tenha, sei lá, 1 segundo ou de 1 segundo timeout, eu corto a conexão com isso. Eu priorizo o meu caminho crítico. Que é um exemplo bom também, imagina que você tem um sistema que
que sirva qualquer que seja o arquivo e que você tenha um sistema de billing que conta quantos arquivos foram servidos. Eu acho que o mais importante é você servir o arquivo do que você cobrar, caso o seu sistema... Porque é mais importante manter os usuários do que os serviços auxiliares. Esse é o grande ponto. E eu reforço isso porque diversas vezes a gente continuou servindo vídeo com vários serviços auxiliares que capotaram. Então é bastante importante identificar os serviços mínimos desde o início. E fazer testes para ver que eles falham. Que também é importante. Milhares não é exagero, milhares de vezes, centenas de vezes você vai abrir o servidor, você vai ver que o serviço X vai falhar, seja ele falha numa degradação rápida, quase que instantânea, ou às vezes com o tempo. Então, se projetar para ter esse caminho crítico e projetar para falhar, é algo esperado. Quando a gente tem uma CDN dessa, por mais que a gente tenha máquinas físicas, ou quem que trabalha com on-premise, com máquina virtual, ou seja qual for a abstração, existe a necessidade de fazer melhorias constantes. E com a gente não é diferente também. E a gente tenta fazer essas melhorias constantes em 3 diferentes níveis. Hardware, no Linux em si, e na aplicação. É inegável que você mudar uma placa de rede, um processador, para uma arquitetura mais nova, você vai conseguir ter ganhos expressivos em relação ao seu passado. Isso, de vez em quando, a gente tem que trocar o parque, renovar o parque de máquinas. A mesma coisa do Linux. Se você comparar o kernel 2.x alguma coisa, tem vários tunes de rede, de I/O, de OS que você tem de SO que você tem que fazer, que no 4 ou no 3.4 você não precisa de fazer. Então, estar sempre próximo do Linux mais novo é bem útil também. E também tem a história que o Linux, ele tenta ser o melhor servidor para aplicação geral. Só que às vezes a sua aplicação mais específica, ela não se importa tanto com a latência e importa mais com entregar mais dados. Então você acaba ajustando esses ajustes no Linux para suas necessidades. E no nível de aplicação também, acaba que, por exemplo, o Nginx, ele evolui gradualmente. Tempos em tempos você vê o release note dele, você vai ver uma mudança. Uma das mudanças, por exemplo, eles tinham muita contenção de I/O para arquivos grandes que ficavam parados na fila do event loop, e o que eles fizeram foi criar uma estrutura chamada thread pool, que você, ao invés de esperar, você coloca essa espera num thread pool. Enfim, o ponto você vai ter melhorias expressivas também no lado da aplicação, e é importante que você fique procurando ela. Isso, seja máquina física ou on-premise. Algo que também praticamos, e eu acho que é importante, sempre teste antes de comprar. Parece bobeira isso, mas para uma máquina é mais importante ainda. Eu vou comprar uma máquina que vou comprar 30, 40 máquinas que custam bem caro. Então, quero ter certeza que eu comprei a máquina certa e que eu fiz os testes certos. E eu acho que o ponto você vai chegar nas distribuidoras, nas pessoas que querem vender e falar, eu quero testar a sua máquina. Isso é algo que você tem, abre aspas, fecha as aspas, direito. Você vai falar isso, ninguém vai te negar, porque no final eles querem que você compre o produto deles. Isso também é a mesma coisa para cloud. Se você acha que a sua aplicação serve para tal cloud ou para tal aplicação PaaS lá, teste antes de comprar. Algo que a gente faz também, vou testar esse servidor novo que eu acabei de falar para vocês. Eu acabo testando ele, colocando ele na farm real. Então eu roteio X% das minhas conexões reais para esse servidor. Eu poderia aplicar um replay, que é tentar fazer os usuários irem lá de uma forma falsa, pegando todos os logs, mas eu vejo mais resultado, a gente viu mais resultados práticos, com responsabilidade, claro, de colocar esse teste em produção com X% em venda. Porque é muito difícil você replicar todos os cenários que existem no mundo real mesmo. Então, o que você faz é coloca esse servidor em produção e vê como ele funciona. Não é bem um teste, é tipo, eu sei que o meu servidor funciona, eu quero ver como ele está se comportando em relação aos demais. Imagina que eu vou comprar um servidor que é mais lento que os outros. Isso é bastante importante isso também.
No momento que você estiver testando, ou comprando, ou cotando servidores ou serviços, é importante que você pegue métricas básicas para poder comparar. Que se você só começar a comparar com uma métrica ou outra, talvez não valha a pena. Para a gente, por exemplo, o número de usuários, a latência, a taxa de erro e a banda que uma máquina entrega são cruciais. Esses números são cruciais. A banda aí foi o que fiz, parece um escapamento, mas não é um escapamento. Usando aquelas ferramentas do Google Drive, enfim. Tem um artigo muito bom do Dropbox também, que fala justamente dessa disciplina, desse assunto. Eles tratam isso como uma disciplina, que é como eu faço para otimizar meus servidores. Aí tem essa disciplina de como você faz para medir, quais ferramentas usar. Nesse lugar, com mais tempo, eles conseguem entrar em detalhes de como eu vou trocar a baixa latência por maior throughput, o que eu fiz para aumentar o tempo de resposta dos meus servidores. Enfim, outro artigo que eu recomendo bastante. Algo também que eu acho até desnecessário de falar, que é esperado, é impossível você viver com uma farm sem monitorar e sem ter alertas para ela. Falhas vão acontecer o tempo todo e se você não monitorar e não tiver como alertar, não vai funcionar. Vamos falar um pouco mais sobre o player. Já acabei um pouco da introdução da CDN. O player também, para uma plataforma de vídeo, ele é algo importante, que ele é o ponto de entrada dos usuários. O que a gente usa para fazer o nosso player hoje é, basicamente, ferramentas de HTML5, que é só CSS, JavaScript e HTML5. O Clapper, que é o nosso player aberto. O HLS.js, que é um playback de HLS em JavaScript, feito por um pessoal muito bom. E o Chakra, que é o playback Dash do Google. Ambos usam a mesma tecnologia. E um dos aspectos mais importantes para a gente de um player é que ele fosse fácil de evoluir e manter. Quando a gente vê um player, a gente só vê talvez o botão de play, o seek ali para poder mover, o volume e outras coisas que parecem ser simples e estar em um local só. Só que a gente viu com experiência de anos, é que esse código do player tende a ficar muito bagunçado, porque você acaba colocando ali vários assuntos. Um player tem desafios como publicidade, acaba que tem que falar ele tem que falar e entender várias APIs de métricas, ele tem que servir para várias interfaces diferentes. A usabilidade do Globo Esporte é diferente da usabilidade do Globoplay e por assim em diante. Ele tem que saber falar com Chromecast, e aí hoje piorou a situação, porque ainda tem que saber falar com um monte de TVs, e as TVs são bem complicadas. E a gente escolheu fazer um player que ele fosse um sistema de plugins. Nada mais é que você carrega o seu JavaScript, esse JavaScript ele é referenciado com um padrão ali de interface e você consegue usar ele. Aí tem alguns plugins aí, um 3D, enfim, só para demonstrar. E esses plugins são os que nos possibilitaram ter interfaces assim, enfim, é só para entender melhor. Mais uma vez, o Clapper é código aberto, para quem quiser utilizar, instalar ou contribuir. E o player em si, ele tem algo que eu acho interessante, que ele tem duas facetas. Ele tem uma faceta de produto e uma faceta de plataforma. O que é isso? Ao mesmo tempo que ele é um produto para o usuário final está interagindo com ele ali, então ele tem que ter preocupação com usabilidade, tem que ter preocupação com a tela do usuário, com coisas do tipo acessibilidade, enfim. Mas ele também é o componente que sabe conversar com os back-ends. E ao mesmo tempo, esse player, o player da Globo.com, ele é utilizado dentro do Globo Esporte, dentro do Globoplay e dentro de outras plataformas e dentro da TV. Então, esses usuários, digamos, os programadores do Globo Esporte são usuários também do player. Então, ele também tem desejo naquilo. Então, ele acaba tendo requisitos de diversas fontes, ainda com o usuário final na ponta. Então, ele tem que conversar com várias APIs diferentes, tem que falar, como eu falei, publicidade, analytics, várias coisas, ainda falar com a CDL. São várias responsabilidades para uma peça só.
E, por fim, eu falo um pouco sobre o ingest. A parte de ingest talvez seja que seja menos comum para vocês, porque é uma coisa muito específica de vídeo, mas eu acho ela também bastante interessante, porque ela talvez seja mais complexa no ponto de vista de tecnologia e código, porque ali é onde eu trato o vídeo em si. E por isso que a quantidade de tecnologias que existe nela é bem maior do que isso tudo aí que a gente está vendo, mas essas são as principais. A gente usa Python, Ruby, para não dar briga, Go. Isso é muito sério. A gente teve desenvolvedores que gostavam de Python e tem desenvolvedores novos que gostam de Ruby, e aí tem mais pessoas que gostam de Go. Mas, na verdade, isso não é somente o gosto também. A gente vê a necessidade e a razoabilidade do uso da linguagem para aquele tipo de solução. A gente tem C também, enfim. Para encoder, a gente tem Elemental, a Unified Stream e o FFmpeg. E aquele DataStore que eu contei para vocês lá, deixa eu voltar aqui, que tem essas duas visões, né? O usuário que consome e o usuário que produz. O usuário que produz, esse vídeo dele é inserido num DataStore, que o DataStore, ele pode ser 2 datastores hoje, no caso da plataforma de vídeo da Globo.com. O ao vivo, a gente usa o Cassandra, e o não ao vivo usa Filers, ou sistema distribuído de arquivo. Esse seria onde a gente salva o vídeo final. E isso tudo rodando sobre os 2 pinguizinhos bonitinhos aí. Os principais desafios, de uma forma menos macro, dessa parte, seriam a capacidade de fazer a responsabilidade de receber o vídeo, a responsabilidade de encodar o vídeo, a segurança, como empacotar esse vídeo, segmentar e também produzir metadados. Eu vou tentar falar um pouco de cada. Upload seria realmente eu, produtor da Ana Maria, ter um vídeo, a minha equipe vai subir esse vídeo para uma plataforma da gente. É esse ato de subir o vídeo e produzir o vídeo mesmo. Encode seria, eu tenho um vídeo numa qualidade, eu vou ter que produzir várias qualidades. Então tem que ter uma forma. Por que eu produzo vídeo de várias qualidades ou em vários codecs? Porque as TVs e smartphones, eles têm diferentes requisitos. Então um vídeo só gera N outros vídeos. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Segurança, porque eu tenho que garantir a segurança tanto de entrada do vídeo, porque vídeo é uma coisa que existem ataques de segurança fáceis de ser explorados usando vídeo, porque é algo que não é muito explorado. Imagina, quantas vezes você já ouviu falar, eu ataquei subindo vídeo para um site. Não é algo não é tão visível, mas é bem importante também. O package em si, de forma geral, é só o cara que, dado uma coleção de vídeos, vou criar uma meta-informação para que aqueles vídeos sejam acessados. Um formato para saber ler aquilo. O segmentador um vídeo veio constante para mim. 1 hora de vídeo, eu vou cortar esse vídeo em pedaços pequenos de X tempo. E meta-informação esse vídeo é de qual programa? Sei lá, da Ana Maria Braga. Esse vídeo tem o quê? Esse vídeo é geolocalizado, esse vídeo é fechado, esse vídeo é para o usuário final, enfim. Todas as informações que compõem o arredor de um vídeo em si. Uma macrovisão dessa parte específica pode ser pensada assim: você tem a TV, o pessoal da TV que tem o domínio de produção, tem a inteligência de produção, eles também usam encoders, eles têm conhecimento de encoder, eles enviam esse vídeo para a gente em várias entradas, a gente coloca isso em uma fila, produz uma saída e essa saída vai para o Data Store, que é acessada via CDN, de uma forma geral. A entrada em si, a gente faz algumas sanitizações, aí está um pouco só que assim, a gente tem que definir um conjunto de regras para um vídeo. O meu vídeo, para ser aceitável, ele tem que seguir esse conjunto de regras. Então, a gente tem que debater essa regra. Por mais que a TV ou os nossos parceiros tentem seguir essas regras, às vezes um encoder ou o próprio processo de transferência de arquivo faz com que esse arquivo seja corrompido. Então, a gente tem uma parte bem importante que é a sanitização da entrada. Eu só não entendi por que eu pus esse negócio. É para demonstrar um vídeo. Estou pensando, o que eu vou falar de um futebol? Mas, enfim.
Falando um pouco daqueles negócios de múltiplas saídas, lembra que eu falei para vocês que um vídeo só gera múltiplas saídas? Aqui dá para ver um pouco disso, que é, eu tenho um vídeo, imagina um futebol, eu tenho um vídeo, vou gerar N resoluções dele, N sendo de 3 a 14, se eu não me engano. Além dessas resoluções, eu vou quebrar eles em, suponhamos, 5 segundos. Então, eu vou ter 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Então, um vídeo só, antes, que era algo contínuo, quebrei em várias resoluções e ainda quebrei em vários pedaços de 5 segundos. Além disso, com o advento da TV e dos celulares, acaba que isso provocou eu ter um outro multiplicador que é, para alguma TV eu tenho que fazer alguma modificação para esse vídeo funcionar, seja de codec ou de empacotamento. Então, no final, um vídeo produz uma quantidade enorme de possibilidades de vídeos. Esse assunto é um assunto que me interessa bastante e eu escrevi um artigo no GitHub que fala um pouco sobre esse assunto específico, sobre streaming, codecs e vídeo. Se alguém interessar também está lá. Eu acabei acabando mais cedo e eu acho que se tiverem perguntas, vai ser excelente. Pessoal. Obrigado. Nós temos um tempo aí para perguntas, então quem quiser perguntar qualquer coisa, vou começar ali, levantar a mão primeiro. Obrigado aí pela palestra, é bem legal, Leandro, super interessante. Eu trabalhei numa solução as a service para ingestion de vídeo e distribution da Ericsson na época, e a gente usava o Elemental nos primeiros passos do Elemental as a service. Eu queria saber como vocês estão usando ele hoje, tipo, ele já está bem melhor, questão de segurança, a gente fazia encryption com... Ai, esqueci... Mas a gente fazia encryption, a gente fazia um monte de coisa. Então eu queria saber como que está a experiência para vocês usando o Elemental e se vocês estão pensando em usar, por exemplo, CDNs da Amazon, por exemplo. Então, é até bom porque a Amazon comprou a Elemental e acaba que juntou as duas coisas. O nosso uso da Elemental em si, hoje é 100% on-site. A gente compra o serviço e usa dentro do nosso parque. E talvez a gente está prevendo esse uso via services para um futuro próximo, mas não agora. Então, o que eu posso dizer é que o on-site está funcionando muito bem. E sobre ZDNs, a gente tem trabalhado e consultado vários parceiros externos, porque no final vai ser custo-benefício. Eu tenho um vídeo, quem me oferece o melhor serviço por menor valor? Eu só vou ter que integrar com essas CDNs. E integrar com CDNs, eu posso dizer que parece ser fácil, não é fácil. Se alguém te dizer isso, vocês não acreditam nisso, principalmente de vídeo. Legal. Na questão dos CDNs lá, uma coisa que se fala muito também é a questão do peer-to-peer, né? Para tentar dar um offload no CDN e os próprios usuários assistindo os vídeos, compartilham os chunks, né, do HLS lá entre si. Uhum. Eu já vi que tem o BenTV, que é um pessoal que já trabalhou na Globo, ou trabalha ainda, não sei, criou uma época, há um tempo atrás. Não sei se você pode falar isso, mas a Globo, ela trabalha com algo assim de peer-to-peer, pensa em implementar algo disso, aí não sei se tem questões legais aí sobre isso e tal, mas... Nós temos um ex-funcionário que fez um player P2P, chamado BenTV. Ele foi usado na Globo, a gente estuda assim essa possibilidade. Existem alguns problemas para P2P com vídeo ao vivo. Ele aumenta ainda mais o atraso em relação ao vivo. Então, mas a gente estuda sim, tem visto sim, é um desejo sim. Valeu pela palestra, muito legal. Eu queria perguntar, meio que referindo à palestra do Twitter, a passada, né? Vocês fazem teste de estresse para vocês preverem essas cargas, tipo,
uma final de Copa do Mundo, essas paradas assim? Sim, a gente faz teste de estresse, mas como eu te disse, eu posso falar pelo meu time em si, eu não posso falar por todos os times, né, da plataforma de vídeo. Eu vi mais valor em colocar X% do meu tráfego real naqueles servidores, que eu não estou fazendo um teste, na verdade, eu já tenho certeza que funciona, eu só estou querendo testar que o serviço novo meu é tão bom ou funciona bem. Eu acho que se funciona bem até, assim, a gente tem novos meios de deploy, que Canary, vários tipos, a maioria deles tem a premissa que eu não confio no meu build imediatamente, eu faço um build, 2% de pessoas. Se o número de erro continua igual, eu vou aumentando. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. Eu confio muito mais nesse approach do que, pelo menos na nossa experiência, do que ter, por exemplo, é muito caro ter uma farm de vídeo. Para fazer teste de vídeo de estresse, é muito, muito caro. E no final, enfim, não se pagou. No nosso caso, não sei o do Twitter. Não. Mais alguém? Agora uma pergunta em relação à questão do encode, né, transcode de vídeo. Eu vi lá que você colocou elemento, eu não sei se vocês usam só eles. Não. Então, porque assim, a minha experiência é que dependendo da carga e tal, fica um valor bem elevado. Eles não são baratos, né? Assim, vocês têm uma solução in-house também de encoding? A solução de encode da gente ela é multifacetada. A gente tem FFmpeg, a gente usa bastante, então a gente tem quando fala em house, nós não somos desenvolvedores de encoder, a gente só acaba usando os encoders feitos para a comunidade open source e o orquestrador, que no caso seria o FFmpeg. Mas a gente tem também a própria Unified Stream e também a gente tem contato direto com a TM também. A gente está sempre aberto para conversar com esses provedores. No final, é custo-benefício. E é o que vale para a minha plataforma, como você mesmo disse. Se tem algo que custa mais caro para mim, eu não vou pôr todo o meu... É inviável, em questão de custo, eu colocar todo o meu conteúdo num lugar que eu não vou conseguir pagar. Então, eu vou medindo. Por exemplo, eu não tenho como tratar 4K ainda. Talvez 4K eu vou ter que deixar para um outro conteúdo, que é o que acontece hoje. Para um outro encoder. Mais alguém, pessoal? Não? Muito obrigado, pessoas.